vai começar aqui pela primeira questão. Você já sentiu vontade de se colocar no lugar de um poeta e escrever palavras no papel para expressar o que sentia em determinado momento de sua vida? Eu adorei quando algumas pessoas, alguns de vocês mandaram a atividade, a fotoatividade, e eu vi algumas pessoas colocando, um de vocês colocando que já sim tentaram, né, já pensaram em escrever poemas. Então, né, esta é uma pergunta que vai ter a resposta pessoal, então eu vou deixar totalmente com vocês, né? É uma coisa que você tem que dizer de você mesmo. E a segunda, então a gente vai pular para a segunda. O que o poeta Manuel de Barros quis dizer ao afirmar que, desde cedo, já queria ser fraseador? Ele quis dizer que desde a sua infância, desde que ele era criança, ele quis ser poeta. A gente vai, o que nos leva, né, à terceira questão. Que frase do texto confirma que Manuel de Barros se descobriu poeta quando era adolescente? O poeta nasceu aos 13. Vamos ver onde é que está essa frase aqui no texto. Ó. Tá bem aqui, ó. Hoje eu completei 85 anos. O poeta nasceu aos 13. Quando ele escreveu esse texto, né, no momento que ele escreveu esse texto, ele estava fazendo 85 anos. E aqui quando ele tinha 13 anos, quando ele estava na infância, quando ele era uma criança, aos 13 anos, nasceu o poeta. Então, desde essa época, essa parte aqui comprova que desde essa época ele já queria ser poeta, né? No caso, ele citou aqui como fraseador. Vamos para a quarta questão. Releia o trecho a seguir. Escrevi uma carta aos meus pais, que moravam na fazenda, contando que eu já decidi o que queria ser do meu futuro. Que eu não queria ser doutor, nem doutor de curar, nem doutor de fazer casa, nem doutor de medir terras. Responda. Quais profissões o poeta descarta ao afirmar que não queria ser doutor de curar e nem doutor de fazer casa, nem doutor de medir terras? Ó, então o que eu coloquei aqui? Não sei se vocês colocaram a mesma coisa. O doutor de cura, ele poderia estar se referindo, né, ao médico. E o doutor de fazer casa, que é o doutor de praticamente o mesmo doutor de medir as terras, né, seria o engenheiro que a gente conhece atualmente. Então eu coloquei isso, espero que vocês tenham colocado algo parecido, se não, por favor, corrijam, tá? Para vocês ficarem com a atividade certinha. A letra B, né, que também é uma resposta pessoal, mas eu vou ler aqui para vocês. Na carta que escreveu aos pais, o autor afirma a eles o que não queria ser, antes de contar o que queria ser no futuro. Em sua opinião, que motivo levou a usar essa estratégia? O que você acha que levou o Manuel de Barros a fazer dessa forma? Primeiro ele diz assim, eu não quero ser isso, para depois ele dizer, eu quero ser isso. Né? Por que você acha que ele fez isso dessa forma? Por que você acha que ele contou dessa forma? Essa é a resposta pessoal, tá bom? É a sua opinião. Então vamos aqui para a continuação, né? Para a quinta questão. Ao receberem a carta, pai, mãe e irmão tiveram reações diferentes. Identifique a reação de cada um. Vamos ver o que eu coloquei de resposta. Ó. O pai ficou meio vago, a mãe abaixou a cabeça e o irmão questionou a possibilidade de ganhar a vida como fraseador. E aí eu coloquei o texto aqui na lateral para que a gente possa, né, procurar no texto da onde foi que eu tirei essa resposta, certo? Eu marquei aqui para vocês, ó. Vou mostrar aqui no meu laserzinho de slide. Tá aqui, ó. Eu vou ler aqui um pouquinho antes para fazer sentido, ó. Nem doutor de curar, nem doutor de fazer casa, nem doutor de medir terras. O que eu queria ser era fraseador. Meu pai ficou meio vago aqui, ó. O pai ficou meio vago. Depois de ler a carta, minha mãe inclinou a cabeça. Mãe abaixou a cabeça. Meu irmão mais velho perguntou, mas esse tal de fraseador bota mantimento em casa? Eu coloquei aqui, ó, que o irmão questionou a possibilidade de ganhar a vida como fraseador. O irmão estava aqui colocando, né, em questão se realmente valia a pena o Manuel de Barros ser fraseador com relação
a mantimentos, né, com relação a sustento da vida dele, né, da família dele. O que vai levar a gente para a sexta questão. Ó. Releia esta pergunta do irmão poeta. Mas esse tal de fraseador bota mantimento em casa? Ao fazer essa pergunta, pessoal, que tipo de preocupação o irmão manifesta? Vamos ver aqui. Ó. O que eu coloquei? Eu coloquei, ele se preocupa com o sustento do seu irmão. Por quê? Porque o tempo todo o irmão do Manuel de Barros, com esse questionamento, né, dele, fala sobre a questão de que se realmente essa profissão, né, de que se realmente ser fraseador traria mantimentos para a casa deles, como uma profissão comum traria normalmente. Então, essa é a preocupação que o irmão dele tem até então, né, de ficar perguntando se o fraseador vai trazer mantimento para dentro de casa. Então, aqui, ó, a letra B. Ao manifestar essa preocupação, o irmão de Manuel também revela sua opinião sobre o trabalho dos poetas. Qual seria a sua opinião? Coloquei aqui. O irmão de Manuel acredita que ser poeta pode não ser o mesmo que ter um trabalho, deixando claro que, em sua opinião, Manuel teria dificuldades com seu sustento e de quem viesse a depender dele. Como assim? Como assim, tio Igor? Vamos ver aqui essa resposta, né? Acho que vocês colocaram parecido. Se vocês tiverem colocado parecido, pessoal, não precisa mudar. Agora, se foi uma coisa totalmente diferente, aí é interessante que vocês deem até uma pausazinha no vídeo para vocês copiarem a resposta, tá bom? Se foi parecido, não precisa mudar de jeito nenhum. Então tá aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó. O irmão de Manuel acredita que ser poeta pode não ser o mesmo que ter um trabalho. Então eu acho, né? Essa é a minha opinião. Eu acho que quando ele fala assim, que ser fraseador não dá mantimento, é porque ele não considera que ser fraseador seja um trabalho. Porque todo trabalho traz recursos financeiros para que a gente possa ter mantimentos, né? Para que a gente possa obter os mantimentos. Então ele deixa claro, em sua opinião, na opinião dele, que Manuel teria dificuldades com seu sustento e de quem viesse a depender dele. Então, se o Manuel seguisse nessa carreira de fraseador, ele ia ter dificuldade para se sustentar, para ter os seus uma fonte de renda para se sustentar e para sustentar quem viesse a depender dele, né? No dia que ele casasse, no dia que ele formasse uma família. Então vamos para a sétima questão. Na sociedade em que vivemos, há quem considere o poeta um artista, uma pessoa de grande sensibilidade, alguém que lida bem com as palavras, mas há também aqueles que o consideram um sonhador, alguém que não tem os pés no chão ou julguem que sua atividade é irrelevante. O que você pensa sobre o assunto? É uma resposta pessoal também. Eu quero que você escreva o que você acha com relação a isso. Você acha que existem pessoas que levam a sério o trabalho dos poetas, dos escritores, e você acha também que podem existir as pessoas que acham que e você acha também que podem haver as pessoas que acham, né, que não, que ser poeta, que ser escritor é uma forma de viver um sonho apenas, não uma forma de viver uma vida de forma profissional, né? Então eu queria que você respondesse de forma bem pessoal, por isso que eu não coloquei nem a minha opinião aqui nas respostas pessoais, porque eu quero que vocês respondam da maneira de vocês. Na verdade é para vocês já terem respondido, né, pessoal? Tô só aqui corrigindo. A oitava questão, ó. A oitava questão. O pai, o pai seguiu o conselho do irmão do poeta? O que o pai demonstrou com essa atitude? Então eu coloquei, ó. O pai seguiu o conselho do irmão do poeta? Não. O que o pai demonstrou com essa atitude? O pai respeitou a decisão do filho. Por quê? Porque lá no final do texto, o pai, apesar
de ter ficado vago, de não ter dado sua opinião assim objetiva, ele não deu a enxada pro filho, né? Ele não deu a enxada pro Manuel como foi o irmão dele, como o irmão dele tinha sugerido. Então ele não seguiu o conselho do irmão de Manuel, né? Ele não deu a enxada para ele trabalhar na agricultura, nas terras, certo? Então a gente terminou a correção dessa atividade.